a início a esta sessão e começava por dar a boa-vinda a todos a esta sexta sessão do ciclo de conferências de debate, mais uma, dedicada à Covid-19, e que o Fórum Saúde 21 tem vindo a promover todas as quintas-feiras. Ora bem, o tema de hoje é um tema que está relacionado com direitos, liberdades e garantias. E porquê é que nós fomos escolher este tema? Nós fomos escolher este tema porque agora em Portugal começa-se muito a falar que perante a ameaça para a saúde pública que a Covid representa, há já quem defenda o recurso à geolocalização para controle da pandemia. Aliás, como acontece já em outros países, nomeadamente no Sudoeste Asiático, e com, pelo menos é aquilo que nos dizem, com bons resultados. Por outro lado, o próprio governo também parece querer limitar e, em alguns casos, até proibir a livre circulação dos cidadãos, sendo as praias, o caso das praias, um caso paradigmático. Por outro lado, do ponto de vista da investigação, os próprios investigadores e os cientistas também cada vez mais exigem o acesso a dados clínicos pessoais. Portanto, ou seja, estas são algumas situações que podem levantar questões sobre a violação ou não, não é? É isso que vamos hoje discutir, dos direitos, liberdades e garantias previstas na Constituição da República Portuguesa e que são fundamentais num Estado de Direito. Ora bem, para nos falarem e para nos darem a sua opinião sobre este tema, os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço terem aceitado o nosso convite, são a Ana Luísa Neves, que é investigadora na Faculdade de Medicina do Imperial College em Londres, o Dr. José Miguel Júdice, professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, o professor Paulo Santos, professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, como é habitual, o professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde. Antes propriamente de abrir a sessão, eu gostava aqui de recordar as regras de etiqueta da NET que nós procuramos seguir nestas sessões. E a primeira regra é que procurarmos todos manter o nosso vídeo ligado, que é para nos vermos uns aos outros. A segunda é que mantenham os microfones desligados durante toda a sessão, exceto quando temos que falar. E para aqueles que participam pela primeira vez, digamos, nesta sessão, ou nestas sessões, falar aqui como é que isto se processa. Portanto, ela está dividida em duas partes. Uma primeira parte é exclusivamente reservada às intervenções dos oradores convidados e depois temos uma segunda parte aberta à participação da audiência. Portanto, nesta segunda parte, quem quiser participar deve fazê-lo escrevendo a palavra falar no bate-papo ou no chat, conforme sejam as versões que tenham instaladas no vosso computador. E por último, também dizer-vos que a sessão irá terminar impreterivelmente às 22h45, até porque há compromissos assumidos já por alguns dos nossos convidados. E, dando a primazia às senhoras, eu começaria pela doutora Ana Luísa Neves e perguntava-lhe qual, em sua opinião, pode vir a ser o papel e a importância das tecnologias digitais e daquilo que hoje em dia se chama a Big Data para o tratamento da Covid-19. Boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer ouvir-vos aqui. Sim, assim, obviamente esta questão da importância dos dados tem se tornado uma questão cada vez mais importante, não apenas no contexto de Covid, em boa verdade, mas em todas as áreas de saúde, doenças cardiovasculares, doenças crónicas, etc. Eu diria, um dos pontos principais, a primeira coisa que eu acho que é importante quando falamos em uso de dados clínicos e Big Data para estratificação de risco, é a questão da qualidade dos dados. E eu sei que muitas vezes nós falamos da qualidade, parece que quando falamos em qualidade dos dados, parece que tem sempre uma conotação, os dados não são bons, os dados não são trabalháveis, mas a questão é um bocadinho mais complexa do que isso, porque todos nós e todas as pessoas que trabalharam em saúde sabem perfeitamente que os dados são colhidos em contexto clínico, pelas pessoas que trabalham na linha da frente, portanto, primariamente, os dados de saúde não são colhidos para efeitos de investigação, são colhidos para o serviço daquele doente e para o cuidado individual daquele doente. E foi, no fundo, desde o início dos registros médicos eletrónicos. A verdade é que, à medida que isto se generalizou, nós descobrimos que existia um potencial muito maior nisto, portanto, o uso de registros clínicos não para este cuidado direto, não para um benefício exclusivo deste doente, mas para compilar isto em grandes bases de dados que nos permitem gerar informação que possa ser devolvida à comunidade, devolvida aos doentes para seu benefício.
Obviamente, garantir esta qualidade dos dados nem sempre é fácil, porque eles são imputados em condições de alguma dificuldade, às vezes, com outras prioridades no momento, e muitas das vezes, e o que tem surgido também noutros países, eu estou a falar do Reino Unido porque é o contexto que conheço melhor do trabalho, é tentar criar uma camada de profissionais que, no fundo, tratem estas bases de dados, procurem erros, tentem limpá-las, perceber que valores é que são perfeitamente aberrantes e que têm que ser retirados dali. Portanto, a minha questão, eu diria que o meu ponto principal em relação à qualidade dos dados seria este. É importante garantir que temos recursos alocados, sejam eles financeiros, sejam eles recursos técnicos, para garantir que estes dados possam ser trabalháveis, porque não é direto tudo o que nós introduzimos nas bases pode ser usado. A segunda questão, que eu acho, e para mim é uma área que particularmente me toca, porque eu trabalho em segurança dos doentes, é pensar em Big Data, obviamente em todo o potencial que isto tem, que nós sabemos que há coisas giríssimas que se podem fazer e usar agora cada vez mais inteligência artificial, mas também tentar sempre perceber qual é o propósito último das coisas e não esquecer que o que nós pretendemos não é dados, é gerar conhecimento a partir destes dados, gerar informação que seja útil para os doentes. Isto é uma forma de ver um bocadinho pessoal, mas há muitas escolas que defendem o mesmo princípio. No fundo, fazer Big Data Analytics é tentar devolver um bocadinho ao doente aquilo que ele nos deu, que é a informação dele clínica, que era usada para o seu cuidado e que nós de alguma forma tentamos trabalhar e criar uma série de ferramentas, sejam calculadores de estratificação de risco, seja alguma forma de nos ajudar a prever como é que a doença vai evoluir. E no contexto de Covid, obviamente há muitas iniciativas, há várias pessoas que estão a utilizar dados, quer de cuidados primários, quer secundários, para estratificar o risco, e estão a fazer também coisas muito interessantes, que é tentar prever antecipadamente quais são os doentes que vão deteriorar. Nós temos que os doentes com Covid-19, tipicamente por volta do 7º dia, deterioram quando têm que deteriorar, portanto é muito importante conseguirmos apanhar estes doentes. E no caso de Big Data, obviamente, isto é uma aplicação óbvia. Nós conseguimos pôr estas variáveis todas nas bases de dados e perceber quem são estes doentes, apanhá-los a tempo e tentar tratá-los a tempo. Portanto, o meu segundo ponto seria um bocadinho em relação a isto. Portanto, temos a questão da qualidade dos dados e também a questão de garantir que estes dados são usados para gerar conhecimento útil, conhecimento que se traduz em benefício dos doentes. O meu terceiro ponto tem a ver com uma questão que eu acho que se vai discutir aqui também por outros palestrantes, por isso eu não vou entrar demasiado em detalhe, mas tem a ver com a questão de com quem é que estes dados são partilhados. Portanto, o doente consente em partilhar estes dados com quem, para que efeitos, para que propósitos. E há muito pouca investigação na área, em boa verdade, saber exatamente quais são os interesses e quais é que são as vontades dos doentes em relação à partilha dos seus dados. No Reino Unido houve recentemente nos últimos 5 anos tem havido muito interesse em perceber isto e o que parece muito claro é que a grande maioria da população, pelo menos lá, tem um desejo bastante aberto e bastante claro em partilhar os seus dados clínicos para aquilo que eles chamam de greater good, portanto, tornar o mundo um bocadinho melhor, melhorar as condições para toda a gente. E no geral, eu estou a falar de percentagens de 97%, 98% em questionários que foram feitos na população geral. Os doentes também estão relativamente abertos à partilha, portanto, para investigação, portanto, para coisas que eles acham que de facto vão melhorar a prestação de cuidados. A questão de partilha torna-se um bocadinho mais delicada quando eventualmente eles sentem que há uma instituição externa que possa fazer lucro dessa partilha de dados. Isso é uma questão que depois podemos discutir em mais detalhe, há vários estudos realizados na área e é sempre uma questão em que o equilíbrio é muito delicado, porque às vezes este tipo de parcerias, as parcerias com a academia no geral são benéficas, trazem um conjunto de aptidões a estas instituições de prestação de cuidados, portanto é bom criar estas equipas multidisciplinares. Pode haver interesse eventualmente de envolver a indústria e outros parceiros, mas obviamente isto tem que ser sempre alinhado num princípio de transparência para com o doente, no fundo de parceria com o doente, sem esquecer que eles são primariamente portanto, as pessoas que têm o poder de decisão sobre como é que os seus dados são utilizados. E no fundo seriam estes os meus 3 pontos, portanto a questão da qualidade dos dados, a questão de garantirmos que mais do que dados queremos gerar conhecimento e em terceiro lugar a questão do envolvimento de parceiros diferentes, como é que o fazemos de uma forma ética, sensata, legal e que traga benefício para toda a gente. Obrigado, doutora Ana Luísa Neves. Eu, dando continuidade, digamos, àquilo que acabou de dizer, e eu passava aqui a palavra ao professor Paulo Santos,
e perguntava-lhe como é que nós podemos garantir, ou seja, como é que podemos, ou o que é que podemos fazer para tentar garantir que a recolha e o tratamento dos dados clínicos, seja sobre a Covid-19 ou outra doença qualquer, não seja uma invasão à reserva da intimidade da vida privada, e também como é que nós podemos garantir que estes dados não possam depois vir a ser utilizados para um fim diferente daquele que foi inicialmente o previsto. Ora, muito boa noite. Cumprimento o Pedro, cumprimento a Andreia também, cumprimento os restantes elementos do fórum que aqui estão presentes e não podia deixar que um cumprimento especial à Ana Luísa, um beijinho muito grande para ir para Londres, que é sempre um prazer rever-te, nem que seja pelas vias eletrónicas, não é? Naturalmente ao professor Miguel Júdice e ao professor Adalberto Campos Fernandes, com quem partilhamos aqui este momento. E sim, a Ana Luísa tocou muito bem naquele que é o problema. Assim, não se põe em causa que haja um benefício em relação a trabalhar estes dados de uma forma agrupada e esse benefício reflete-se para o doente, diretamente ou indiretamente, na forma como os serviços vão evoluir, como os tratamentos vão evoluir, como os médicos vão evoluir, enfim, os profissionais de saúde vão evoluir na, no, na forma como tratam. E não há propriamente um dano, porque todos estes dados são dados que estão para trás, são dados retrospectivos e, portanto, não há propriamente um dano sobre a utilização destes dados em relação ao doente. A questão é, que isto vai também criar, de alguma forma, uma equidade e, portanto, vai proporcionar uma justiça social, uma justiça societária que será mais evidente e que será benéfico para todos. Portanto, assim, na apreciação dos grandes princípios éticos não há grande problema. O problema depois como é que nós respeitamos a autonomia do doente, e como é que nós vamos, de facto, legitimar a utilização destes dados, ao uso, obviamente, dos regulamentos que, entretanto, vamos tendo, mas ao uso daquilo que é a nossa própria relação com o doente, e, nomeadamente, a questão da confiança, a questão do sigilo e a questão que eu acho que é central, que é a verdade, a transparência com que abordamos isto. Não é? Isto ao nível dos dados, e se quisermos, neste momento, o tema que nos traz cá tem muito mais a ver com as vigilâncias, os Big Brothers e não tanto o Big Data, não é? Que nos coloca perante a questão de assim, será que nós estamos disponíveis para ceder um bocadinho daquilo que é a nossa intimidade, cedê-la para um bem público. Sim, e para isso precisamos de perceber bem qual é o bem público. Nós estamos habituados à palavra vigilância, é um termo, é um conceito que é muito comum na medicina e na saúde, nós vigiamos os doentes, vigiamos os sintomas, agora a vigilância sanitária, enfim, que é uma palavra que está na moda, não é? E que parte muito daquilo que é o contrato clínico entre o médico e o doente, que concordam em proporcionar, seja a cura, seja a prevenção, seja a paliação das doenças e, portanto, há aqui um benefício, assim, o médico faz o seu trabalho, o doente que recebe este benefício. Não é? Apesar de tudo, é um benefício simétrico, porque o médico representa, assimétrico, porque o médico representa o poder e o doente é uma espécie de pedinte, é aquela pessoa que se vai humilhar perante o todo-poderoso, o prestador de cuidados. É uma relação desigual, é uma relação entre pessoas e, portanto, há necessidade de introduzir, e houve necessidade ao longo dos anos, de introduzir aquilo que nós chamamos um código de conduta, enfim, aquilo que nós chamamos a nossa ética, que nasce na antiguidade e que vai evoluindo ao longo dos tempos nestes princípios que já elencamos aqui, que têm a ver com o benefício, a não maleficência, tem a ver com a justiça, a autonomia, não é? Assim, na história do Covid e quando olhamos para esta pandemia, enfim, os factos são conhecidos, a história começa no final de dezembro, e começa na China e depois da China vem para a Europa e neste momento está na Europa, está nos Estados Unidos e passou a ser uma ameaça a todo o nosso sistema de vida do mundo ocidental e isso naturalmente vai criar e criou a necessidade de uma quantidade de medidas ditas de mitigação, mas que efetivamente alteraram profundamente o nosso cotidiano, no encerramento das escolas, no encerramento das faculdades, no encerramento de uma boa parte do setor terciário dos serviços,
no encerramento dos ajuntamentos de pessoas, seja nas cerimónias religiosas, enfim, os funerais que tanto se tem falado, seja nos estádios de futebol e nos estádios esportivos, não é? Corremos a comprar máscaras, corremos a comprar soluções hidroalcoólicas, deixamos-nos cumprimentar, etc, 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 etc. Não é? Na realidade, hoje temos qualquer coisa como 26 mil casos em Portugal, na Europa toda teremos à volta de 1 milhão de casos, 1 milhão e 200 e qualquer coisa mil casos, e sensivelmente 140 ou 150 mil, 140 a 150 mil mortos, incluindo a Europa e a União Europeia. Não é? O que nos dá uma incidência cumulativa, eu fiz aqui as contas, 230 casos por 100 capa, uma taxa de mortalidade específica de 27 por 100 capa, uma taxa de mortalidade de 12%, à volta de 12%, o que são números que, de facto, do ponto de vista do médico, são números que, de alguma forma, preocupam. E a questão é do outro lado, que é dizer assim, bom, mas há um impacto também muito grande para uma doença que não tem prevenção possível, não tem vacina, para uma doença que não tem tratamento específico etiotrópico, apesar da múltipla investigação que está a ser realizada, e onde em alguns serviços ou em algumas regiões foi excedida a capacidade de atendimento dos serviços e, portanto, percebeu-se o que é que aconteceu e o que é que correu mal a partir daí, não é? Criou-se pânico social, um medo, uma vulnerabilidade coletiva, e esta vulnerabilidade é um aspecto também do ponto de vista ético nos preocupa consideravelmente. Um cansaço da população, a população está cansada de ouvir falar do Covid, mas ao mesmo tempo com medo e sem perceber muito bem para que lado é que se há de virar, e uma ameaça de uma crise económica que a União Europeia prevê que seja qualquer coisa como 7,5% para a Europa, um bocadinho mais para a zona euro, e que o FMI prevê qualquer coisa como um decréscimo de 3% da economia mundial. Não é? Diversos países têm, obviamente, olhado para isto e têm começado aqui formas de alguma forma, limitar a mobilidade, o objetivo será limitar aquilo que é a propagação do vírus. Não é? Quando olhamos para Singapura, tem uma aplicação que avisa que uma pessoa está a menos de 2 metros ou esteve a menos de 2 metros e durante um tempo considerado significativo, cerca de meia hora, de uma outra pessoa infectada e que, portanto, poderá estar em risco de vir a estar infectado. Não é? O Irão fez uma ainda pior, mandou instalar uma aplicação que daria uma espécie de rastreio para o estado, portanto, o estado portador, do estado de estar doente, de estar infectado com o Covid, e nessa aplicação instalou um sistema que não foi divulgado, de geolocalização, em que no fundo controlava os movimentos da população que acedia naturalmente à aplicação. A Coreia do Sul permite traçar o percurso de um doente a partir do momento em que ele é dado como positivo, vamos ver para trás onde é que ele andou e vamos avisar as pessoas com quem ele terá contactado, no sentido de possivelmente poderem estar, enfim, poderem ser sujeitas a um rastreio e eventualmente estarem em risco de estar contaminadas. Não é? Sim, Israel usa uma tecnologia que usava na luta antiterrorista, e que o primeiro-ministro veio avisar que todos teriam que abdicar da sua privacidade, porque isto a partir de agora era assim, e nem deu lugar para grandes discussões. Não é? Na Europa nós temos a Áustria, a Bélgica, a Itália, o Reino Unido, a Alemanha, que estão a começar a usar dados anonimizados a partir das companhias de telecomunicações, perceber a mobilidade de pessoas e de alguma forma trabalhar esta mobilidade. Não é? Na Polónia passaram os doentes portanto, os doentes com Covid, portanto os Covid positivos, estão obrigatoriamente ligados a uma aplicação que registra por reconhecimento facial e geolocalização, e portanto que no fundo é uma espécie de termo de identidade e residência na pessoa que se tem que apresentar todos os dias perante a aplicação, e que essa aplicação é lida e é validada. Não é? E a China, bem, nós em relação à China conhecemos muitas histórias sobre estas questões relacionadas com a vigilância não obrigatória, não dependentes, ou já mais antigas que a questão da pandemia do Covid, mas de facto criaram um sistema de scan térmico para rastreio da temperatura corporal, acoplado a um sistema de reconhecimento facial que permite identificar suspeitos de doença e potenciais contactos, e portanto andamos todos um bocadinho em relação andam os países todos muito nesta área da vigilância e de facto aqui a implementar sistemas com um grau de intrusividade maior ou menor, mas que eles estão cá. Assim, a expressão que se vai usando é: se não tens nada de errado, não tens nada a temer.
E, sim, na realidade, não deixa de ser uma intrusão na vida privada. E nós já há muitos anos que decidimos todos e que aceitamos todos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nos diz que ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque da sua honra ou reputação. Todo o ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. E, portanto, o que está aqui em causa é se vamos suspender ou se o motivo, o benefício que está por trás desta intrusão na vida privada é suficiente para suspender aquilo que são os direitos dos cidadãos. Não vou falar do ponto de vista legal, porque do ponto de vista legal o professor Miguel Júlio disse falar certamente muito melhor do que eu, mas de alguma forma a ética é superior à lei, e é superior à lei porque independentemente de ser legal ou não ser legal, pode ser correto ou não ser correto, ser ético ou não ser ético. Eu não tenho uma resposta definitiva, mas acho que de uma forma geral nós podemos abordar isto em 3 parâmetros. Por um lado, a questão dos meios, por outro lado, a questão do contexto da colheita de dados e, por outro lado, da utilização que vai ser feita daquilo que são os dados que serão colhidos. Não é? Do lado dos meios, assim, a questão coloca-se assim, será que esta intrusão que nós vamos fazer vai colocar danos físicos, psicológicos, que sejam injustificados ou que sejam justificados à pessoa que está a ser vigiada? Não é? Se há de alguma forma é cruzado aquilo que é um limite pessoal que envolve uma permissão, seja com coerção ou sem coerção, ou simplesmente por engano ou por erro no algoritmo informático. A questão da confiança, se a tecnologia viola suposições feitas sobre as informações pessoais, sobre como as informações pessoais serão tratadas, se com alguma gravação secreta que fica depois disponível para mais tarde ser trabalhada de outra forma, enfim, todas estas questões. Relações pessoais, não é? Se isto é aplicado num ambiente pessoal ou num ambiente impessoal, se de alguma forma há aqui uma personalização da forma como esta vigilância é implementada e a validade, se isto vai servir para alguma coisa ou não. E eu aqui continuo a não ter a não ter argumentos, quer dizer, eu não consigo perceber ainda se de facto esta é a forma de lidarmos com esta pandemia ou não. Assim, na realidade, a evidência vai se fazendo ao longo do tempo. E nós não vamos estar à espera, temos aqui um ensaio clínico que nos demonstra no topo daquilo que é o grau de evidência que nós normalmente aceitamos em termos científicos, não vamos ter esse ensaio clínico e se o tivermos ele não há de vir a tempo de nos dar respostas e portanto esta resposta há de ser sempre gerida e há de ser sempre, as opiniões, como dizíamos aqui antes de começar propriamente o debate, as opiniões vão mudar e vão continuar a mudar ao longo do tempo. E mal será que elas não mudem, porque se não mudarem significa que não estamos a incorporar este conhecimento destes 2 meses que já vamos com a pandemia aqui em Portugal, enfim, 4 meses no resto do mundo. Não é? E depois o contexto da escolha da colheita de dados, e o contexto resume-se numa frase que me parece muito simples e me parece muito direta. Assim, se os responsáveis pela colheita fossem sujeitos a esta vigilância, eles sentir-se-iam confortáveis com isso? Sim, se eu, enquanto responsável por assinar, enfim, a ordem, ou por fazer, ou por proceder propriamente ao algoritmo informático, seja o que for, se eu me sinto incomodado se me estivessem a fazer a mim, se eu me sinto incomodado com isto, então há aqui qualquer coisa que nós temos que repensar. Seja na informação disponível, seja no consentimento, se de facto os vigiados concordam com esta colheita de dados ou não concordam, seja se na minimização, se estamos a colher os dados necessários para a decisão ou se estamos a fazer um phishing, enfim, que é muito comum na investigação e sabemos que isto é muito comum fazer. Já agora procuramos mais esta e aquela variável e depois isto provavelmente está aqui, não serve nada, mas depois vamos ver o que é que fazemos com isto. Na tomada de decisão pública, e esta tomada de decisão pública tem que ser trabalhada e naturalmente trabalhada em termos dos mídias, em termos da opinião pública, mas em termos de uma ponderação que me parece muito, muito necessária, no humanismo desta colheita de dados, no direito para contestar, no direito para expressar a opinião contrária e na possibilidade de reparações e sanções, senão a culpa vai morrer solteira. Quando nós temos uma justiça que não funciona ou que funciona de uma forma tão lenta como a portuguesa, nós percebemos que qualquer coisa que aconteça hoje, na prática não vai ter uma reparação, e na prática não vai ter uma reparação imediata, e essa reparação há de demorar imenso tempo para que aconteça, e portanto as pessoas acabam por perder a fé, acabam por perder o respeito e acabam por perder a confiança nas instituições e aqui nesta questão da vigilância parece-me particularmente importante. Depois a utilização dos dados que vai ser feita.
quem é o beneficiário, se é a comunidade, se é o doente ou se é a própria estrutura de segurança que vai vigiar. Assim, se há aquilo que a Ana já abordou há um bocado, se há a questão dos fins lucrativos aqui no meio, se esta informação pode ser transformada num retorno, não retorno económico, mas num retorno financeiro direto, não é? No trabalho com a indústria farmacêutica, naturalmente, mas a indústria farmacêutica não pode ser um papão, nem deve ser um papão, porque o que depois vemos é que muitas vezes, e sobretudo nesta questão mais de vigilância, portanto estamos a falar de observação, de dados observacionais, assim, a indústria acaba por não ser a maior parte das vezes o maior beneficiário, acabamos por ter outros beneficiários aqui no meio. Na reutilização da informação, como é que estes dados que são gerados e que são gerados num contexto que especificamente seria de um combate à pandemia do Covid-19, como é que eles depois serão reutilizados ou como é que eles poderão ser reutilizados? E, portanto, todas estas questões nos levam para a conclusão, assim, a vigilância não é necessariamente má, mas não é necessariamente boa, não é? E aqui a ética na lei, neste sentido em que a lei é apenas a forma como nós regulamos uns aos outros a sociedade em que vivemos, e a ética é entre o que está certo e o que está errado. E entre o que pode ser, o que deve ser e o que deve. Às vezes penso que estou um bocadinho a falar sozinho quando falo assim da ética, e assim um misto entre o padre António Vieira e o velho do Restelo, não é? Assim, quase como assim, olha, cá vêm estes tipos da ética novamente dizer mal de tudo e dizer que isto está tudo errado e dizer que não pode ser, não é? Mas na realidade depois coloco-me perante as circunstâncias do dia a dia. As circunstâncias do dia a dia são esta semana, a semana passada, quando de repente alguém no SPMS desata a mandar, eu vou-lhe chamar um termo esquisito, porque na realidade dizem que aquilo são receitas, mas na realidade são autorizações para o doente levantar medicamentos na farmácia com participação de nenhum médico, portanto não são uma receita médica, não é? O que significa que há uma clara usurpação de competências simplesmente porque a informática o permite e porque alguém assinou que assim seria. E na realidade, chamamos a atenção ao vez da primeira hora, e é a tal questão da justiça. Eu vou-lhe pedir que conclua, está bem? E é tal questão da justiça, só para acabar, e é tal questão da justiça que é lenta, porque neste momento e hoje os doentes continuam a telefonar-me a dizer se o doutor mandou-me uma receita, e eu na realidade não mandei receita nenhuma, mas eles receberam os códigos no móvel. Portanto, a ética não é de ninguém. Não é minha, não é dos eticistas, não é de ninguém, é de todos, inclusivamente dos sistemas de colheita e processamento dos dados, que parecem muitas vezes andar demasiado entretidos com as possibilidades tecnológicas e endeusados com as possibilidades tecnológicas e pouco reflexivos em relação àquilo que é e que deve ser a sua utilização. Pedro, já acabei. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Eu passava agora a palavra ao professor José Miguel Júdice e perante aquilo que já foi dito e que acabou mesmo agora de ser dito, perguntava-lhe se acha que esta pandemia pode realmente pôr em causa os nossos direitos, as nossas liberdades, e se realmente devemos levar isto como uma ameaça séria ou se isto é como nos dizem e é aquilo que no fundo nos têm estado sempre a dizer, que são medidas excepcionais e temporárias. Bom, antes de mais, muito obrigado por me convidarem. Eu queria aproveitar esta ocasião para, de forma enfática, fazer uma modesta homenagem a todos aqueles que estão nas trincheiras. Isto é, todos aqueles, e a maior parte deles são profissionais de saúde, que estão a fazer esforços sobre-humanos, muitas vezes com generais incompetentes, mas isso não é a história para falar aqui, mas que efetivamente estão a fazer muito por nós. Agora, em relação à sua pergunta, a minha resposta é não. Não com o tamanho da estátua da liberdade. Não há nada que justifique que o núcleo essencial das liberdades, nos quais está o direito à privacidade, seja alcançado, seja atingido, em nome de qualquer princípio, valor ou teoria que será sempre insuficiente. Isto é para ficar muito claro. Eu sou completamente contra qualquer sistema de geolocalização, qualquer sistema vinculativo de um Big Brother, sempre com boas intenções. Nunca vi um Big Brother que não diga que faz isso para nos proteger. E portanto, completamente contra isso.
a não ser, evidentemente, que haja uma opção consciente, informada e transparente de autorização. Evidente, se a pessoa quiser ser georreferenciada, se a pessoa quiser que toda a gente possa saber, de uma forma ou de outra, o que é que ele fez, onde fez e com quem fez, está no seu direito. Deveria informar as outras pessoas, talvez com um treino na testa, a dizer: não te aproximes de mim, porque se te aproximares de mim, pode vir a saber se te aproximaste. Eu não acredito no Pai Natal todos os dias. Eu lembro que uma vez tinha saído um julgamento no Algarve, e fui jantar, almoçar com o cliente e com os amigos dele, e a certa altura ouvi uma conversa, eu na altura era bastonário de ordem dos advogados, estava ainda mais sensível a estes problemas do que nunca, e ouvi dizer: bom, lá a mulher do fulano lá se deixou, puseram-na sob escuta e descobriram que ela tinha realmente um caso. E eu saltou-me uma mola e disse: isto não pode ser, isto não é possível, é ilegal. O doutor é tão ingênuo. É tão simples como isto. Há gente, nos sítios onde fazem essas escutas, que pagando-se qualquer coisa, mandam o telefone para o juiz no meio de outros telefones do traficante de droga e põe sob escuta aquilo que o doutor quiser. O doutor é advogado, mas afinal é muito ingênuo. Isto é, eu não acredito que os sistemas sejam à prova de bala do aproveitamento errado. Mas o pior disto nem é isso, porque eu acho que Portugal, honra-nos seja, e honra seja quem tem sucessivamente governado este país, e é os juízes que nos protegem, Portugal não é um país putativamente terrorista. Não tem um Estado terrorista. Não é provável que seja aqui que os problemas aconteçam. Nós somos, nesse plano, um dos paraísos da Terra. Não, o problema aqui é a boa consciência que estas ideias dão a todos aqueles que querem usá-las para as mais nefastas intenções. Eu estou farto de ouvir defender as mais enormes patifarias, as mais inconcebíveis violências em nome da palavra bem público. Eu, quando ouço falar em bem público, puxo das pistolas. E puxo das pistolas porque o bem público não é uma abstração. O bem público é aquilo que aqueles que têm o poder público entendem que é o bem. Tão simples como isto. Eu estive a ler, e ontem falei disso, hoje não é o tema, mas ontem uma coisa, num evento como este na Faculdade de Coimbra, um quadro dramático do que está a acontecer com o mundo a pretexto, ou por causa, ou conjuntamente com a suposta luta contra o coronavírus. Num país da Ásia, pura e simplesmente são metidos na cadeia os dirigentes oposicionistas, porque ao reunirem-se são um perigo para o bem público. Num país de África, foi dito aos dirigentes oposicionistas: se vocês derem dinheiro, ou peço desculpa, comida às populações, nós prendemos-vos por tentativa de envenenamento. No Camboja, em muito lado, nós não nos esqueçamos que o mundo hoje em dia, quer por o critério dos quilómetros quadrados de território, quer pelos critérios de população, são dirigidos por ditadores, candidatos a ditadores ou aqueles que estão muito perto de ser ditadores. O que se não é só fora da Europa. Na Hungria, o primeiro presidente, o Orbán, criou um diploma legal, ele controla 2/3 da Assembleia da República. E então ele tem plenos poderes, governa em completa ditadura, e é possível que a Assembleia ou o Parlamento lhe retire esses poderes. Mas, entretanto, governa em ditadura. Ora, quando se começa a desenvolver a ideia em sociedades liberais, em sociedades onde não há tanta preocupação, que uma epidemia, e vamos chamar as coisas pelo nome, isto não é o ébola. Isto não é o ébola. Eu sei que foram anunciados os mais importantes especialistas que nos Estados Unidos, mesmo com todas as cautelas, iam morrer milhões de pessoas. Ora, com Trump, que é o contrário de todas as cautelas, não estão a morrer milhões de pessoas. Isto é, para uma epidemia que, apesar de tudo, é o que é, estamos a admitir que se possa acabar com o núcleo essencial das liberdades fundamentais.
em nome de uma luta que, ainda que fosse o ébola, eu estaria contra. Não pode acontecer que se vá dar cabo das liberdades porque as entidades públicas da Europa não previram uma pandemia, porque andavam muito preocupados a prever outras coisas. Nós devíamos, evidentemente, assim como temos reservas estratégicas de petróleo, assim como temos forças armadas que há 45 anos que não servem para coisa nenhuma, porque não há guerras, graças a Deus, nós devíamos ter uma reserva estratégica de luta contra pandemias. Há coisas que são sempre naturalmente necessárias. E, infelizmente, o que é facto é que as autoridades públicas da Europa, ainda no final de janeiro, andavam a dizer que havia um risco muito moderado da pandemia do coronavírus chegar à Europa. Ainda a meados de janeiro, diziam, entre os quais as nossas autoridades, que este vírus era muito pouco contagiante de pessoa para pessoa. Isto é, a incompetência de quem nos dirige não pode servir de argumento para se entrar numa situação em que se vai tentar resolver os problemas através da forma que, resolva ou não pode ser usado. Porque o que serve para o coronavírus, amanhã serve para a tuberculose, serve para a gripe, serve para aquilo que os poderes públicos, que são os detentores do bem público, digam que deve servir. É muito difícil meter a pasta de dente de novo dentro do corpo. No dia em que se admita que nós possamos ser obrigados a ser vigiados sem a nossa vontade, nós estamos a abrir a porta para que qualquer pessoa que detenha o poder em qualquer momento use esses instrumentos e venha a citar pessoas decentes que defenderam isto porque estavam em pânico, elas também, com a história do coronavírus. Portanto, eu não faço parte do Facebook, eu não sou um paranoico, mas quero a minha liberdade. Eu não faço parte do Facebook porque sei que o Facebook me limita na minha liberdade. Desde logo, o não me apetecer responder a umas pessoas que me dizem que querem ser meus amigos. É um direito que eu tenho, mas é um direito que eu dificilmente posso exercer, porque sou considerado mal educado se não responder aos pedidos de amizade de pessoas que, com as melhores intenções, querem ser meus amigos e eu não quero. Ora bem, portanto, eu aqui sou de um radicalismo absurdo. E volto a dizer a mesma coisa, eu não estou preocupado em Portugal, mas estou preocupado com o mundo. Como eu dizia há bocado, hoje em dia, a esmagadora maioria da população mundial e do território mundial está na mão de ditadores, de regimes que não têm os cimentos mínimos dos direitos fundamentais. E mesmo em países tradicionalmente o centro da luta pela defesa dos direitos fundamentais, como é os Estados Unidos, nós estamos a ver que pode chegar a presidente, tipo, ignaro que eu nem sei definir, mas que atua como um ditador e que todos os feios e contrapesos que existem em relação a ele tenta destruí-los. É evidente que não consegue nos Estados Unidos, porque é uma sociedade muito liberal e muito aberta e muito plural, mas, portanto, eu sou radicalmente contra, quero que fique claro, todo e qualquer sistema de geolocalização, de georreferenciação, de apps, ou seja o que for, que não seja autorizado por cidadãos que consentem no plena consciência e conhecimento do que estão a acontecer. E se com isto o vírus for pior, tanto pior. Culpem aqueles que são os culpados de não se ter agido em tempo. E além do mais, sejamos claros, o que eu digo é que, e tenho dito isto muitas vezes, neste momento, em Portugal, até aos 40 anos morreu uma pessoa que tinha uma doença gravíssima. Até aos 60 anos morreram 4% dos 1000 que morreram. Morreram 40 pessoas. Eu não admito que se diga é preciso colocar toda a gente sob controle para evitar que, em vez de morrerem 40, morram 400. Não é possível. Nós temos de usar instrumentos que são menos invasivos do que outros. Eu acredito que a ciência precisa de bases de dados. Precisa, mas tem de ser de cidadãos que consentam em que sejam bases de dados. Não me venham com o bem público, não me venham com o bem maior, não me venham com os direitos da comunidade, porque foi em nome disso que todas as ditaduras se fortaleceram.
E é extraordinário que a nossa amiga que está em Londres nos dizia, porque em Inglaterra o sentido da liberdade era tão grande que não havia obrigação de andar com o bilhete de identidade. Isto é, não era legal a um polícia perguntar a uma pessoa, mostre o seu documento de identificação. E agora temos 95% das pessoas a dizerem, tomem lá todos os meus dados, façam disso o que quiser, desde que seja para causas nobres. Mas a fronteira entre causas nobres e causas menos nobres é a fronteira entre o Estado do desporto e o amigo dele que vende equipamentos para a saúde. Essa fronteira é uma fronteira muito, muito porosa. E, portanto, eu não quero aceitar. Desculpem que seja tão radical nestas matérias, mas eu tive detido. Eu sei o que estas coisas custam. E, portanto, não há situação alguma em que eu admita que seja possível fazer o que com a maior leviandade e sempre com as melhores intenções eu vejo estar a dizer a pessoas de bem. Se me permite, Sr. Professor, o simples debate intelectual quanto à possibilidade é como achar que é razoável um debate intelectual sobre se devemos ou não devemos confinar os ciganos. Eu acho que isso não se pode, quer dizer, a liberdade permite que se debata, mas pessoas de bem não podem considerar que há uma hipótese de que faça sentido confinar ciganos como se confinar um judeu. Isto não é possível. A decência, falou-se há bocado da ética, eu estou totalmente de acordo. Mais do que o direito à ética, eu diria mais a decência não permite isso. Portanto, é o que eu tenho para dizer, julgo que já falei um pouco mais do que desejaria. Agora, que fique muito claro, não podemos ceder um bocadinho. Porque eu sou de uma geração onde a expressão, desculpem ser um bocadinho vulgar, mas essa expressão era usada para finalidades desejadas por alguém para convencer outra a que a sua liberdade ficasse condicionada. Não pode ser. Não podemos ceder um bocadinho. Porque se cedemos um bocadinho, estamos a criar o caminho para que outros abusem. E eu, aí, as cautelas são totais. Obrigado, professor José Miguel Júdice. Eu passava a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes com um comentário sobre aquilo que já foi dito e eventualmente também para lhe perguntar como é que também olha para este dilema entre direitos, liberdades e garantias individuais e o dever que o Estado tem de garantir a saúde aos seus cidadãos. Muito obrigado. Tal como previsto, o Dr. Pedro Serras Pinto, temos um grande debate em curso e em perspectiva. Eu acho que nós aqui ainda não falámos de uma questão que é a proporcionalidade e a adequação. E há princípios que são, eu aí acompanho o Dr. José Miguel Júdice e o professor Paulo Santos, há princípios que são, do ponto de vista da nossa consciência e da nossa, digamos, maneira de ver a vida, são pessoalmente inabaláveis. O que muitas vezes não impede que nós tenhamos que vir a terreiro e até a contragosto debatê-los. Eu, por exemplo, toda a gente sabe que eu sou estruturalmente contra a eutanásia e, no entanto, fui forçado e tive que debater matérias relacionadas com a eutanásia. Há aqui, de facto, uma linha que é uma linha muito ténue e que a Covid e a crise sanitária da Covid veio fazer explodir. Nós há muito tempo, há demasiado tempo que estamos sob vigilância. A nossa cidadania não é uma cidadania livre. Nós temos uma falsa sensação de liberdade, porque não são os Estados que nos vigiam diretamente, mas são as grandes corporações empresariais e económicas, nomeadamente as empresas que gerem o chamado Big Data e os grandes volumes de informação. O José Miguel Júdice falava bem do Facebook, nós todos conhecemos as histórias que vêm à superfície sobre a utilização inapropriada do Facebook, como os dados que de uma forma, eu diria, quase ingênua, nós partilhamos a nossa vida desde que nos levantamos de manhã, metemos gasolina no carro, passamos na via verde, pagamos um café com um cartão multibanco, compramos qualquer coisa na Amazon e a consolidação desses dados tem naturalmente, do ponto de vista da restrição da nossa autonomia, hoje em dia um grande peso. Tudo isso tem sido até aqui socialmente aceitável, porque nós, enquanto cidadãos, somos especialmente benévolos, trocando facilmente
um fragmento da nossa liberdade individual por uma conveniência ou por uma comodidade. Se me disserem que eu, com o identificador da Via Verde, consigo comprar um McDonald's e consigo passar no parque de estacionamento e consigo passar num drive-thru e fazer um teste ou uma zaragatoa, agora destas relativas da Covid, eu troco, todos nós temos um impulso para trocar aquilo que é a essência da nossa autonomia por algo, como eu dizia um pouco ironicamente na caixa aqui do bate-papo, a que as pessoas chamam o bem maior. O Dr. João Miguel Júlio falava também da questão da percepção do bem público. Ora, a sociedade a pouco e pouco foi deslizando para um território de submissão a algo que não conhece. E o que acontece agora é que as autoridades políticas e os governos estão a ser condicionados pelas mesmas companhias que tratam a nossa informação, eu direi a nossa informação como vizinha, a Google, a Apple e outras, que veem nesta crise sanitária uma oportunidade fantástica de fazer aquilo que falta fazer, que é fechar o círculo. Bom, há também o princípio que foi referido e bem da autonomia e da capacidade de dizer que sim. Eu aí tenho alguma reserva, que é a mesma coisa que pedir a um doente com muita idade e deprimido que se pronuncie com autonomia e com liberdade sobre o direito ou não de morrer. E, portanto, também sobre a violação da sua liberdade individual, eu não sei se uma pessoa humilde que vive numa aldeia que mal sabe ler, se tem consciência quando lhe pergunta, você autoriza que eu ponha aqui o telemóvel e a ver o que é que você faz ou deixa de fazer. Portanto, isto são matérias muito sensíveis que têm que ver com aquilo que o professor Paulo Santos falava, que é a questão da ética, e a ética para mim assenta basicamente naquela definição muito simples das três coisas, que é o que é que eu posso, o que é que eu quero e o que é que eu devo fazer. Para concluir, em termos de emergência sanitária, é nesta fase ou neste contexto absolutamente indispensável que nós violemos a liberdade individual para atalharmos uma situação de grande vulnerabilidade para a espécie humana. Imaginemos que, como foi dito, que a letalidade era muito superior a esta, que a violência do vírus era muito superior a esta, que era um ébola. É isso legítimo, primeiro, e segundo, é isso necessário? Eu tenho a certeza que legítimo não é, e tenho a convicção de que, sendo útil, pode ser feito sem entrar nesse nível, digamos, de desproteção do indivíduo. Agora, esta discussão, a Covid só vai fazer uma coisa, é pôr a nu uma realidade de impregnação digital que todos os dias, há muito tempo, há mais de 10, 15 anos, nos tem vindo a expor a todos. Portanto, esta reflexão tem que ser mais ampla do que a saúde. Aquilo que o professor Paulo Santos referiu, que muitos não terão percebido, que foi de ter os doentes terem recebido uma receita, penso eu, de medicamentos que ele não passou. É a mesma coisa que aconteceu há dias numa conferência online com centenas de intervenientes de diversos países da OMS, em que de repente está-se a debater a situação internacional e entra um filme pornográfico no meio da conferência. Claro, toda a gente se riu, toda a gente levou aquilo para o embaraço e começou a procurar, enfim, disfarçar, mas eu não tenho sobre isto nenhuma conclusão absoluta. Tenho um princípio geral que defendo e que está no domínio dos valores, que foi acompanhando aquilo que o Dr. José Miguel Júlio e o professor Paulo Santos disseram. No debate, terei uma pergunta. Então, se nós tivermos uma crise sanitária no futuro com características do ébola, vamos mudar de opinião? Vamos permitir que a violação do direito individual se sobreponha ao direito coletivo? O que é o bem maior nesse contexto? É definido pelo Estado? É definido pela comunidade? Enfim, eu não tenho de facto sobre isso uma resposta definitiva. Há aqui eminentes juristas neste painel. Vejo a doutora Maria de Belém Roseira, vejo o professor André, que está alguns aí também no painel, e vejo muitos médicos também, mas a doutora Maria de Belém penso que queria falar. Eu passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu aproveitava para abrir o debate, portanto, e só referir e recordar que quem quiser intervir deve fazê-lo escrevendo a palavra falar no chat ou no bate-papo.
e que quem tiver perguntas diretas deve indicar a qual dos oradores elas se dirigem. E por último, procurar não ultrapassar os 2 minutos nas suas intervenções para que todos possamos participar. Posso só acrescentar um ponto muito rápido? Com certeza, rapidamente. Não me interpretem mal, eu acho que estes debates são essenciais. O que eu estou a dizer é que o que eu acho que é inadmissível não é que, retoricamente, como estamos aqui a fazer por as várias hipóteses, é que haja quem as defenda. Porquê? Porque tudo que disseram sobre as empresas eu estou de acordo. Agora, se eu quiser, durante uma semana, ou num certo sítio, se eu não usar o cartão de crédito, se eu não for ao Facebook, se eu não for ao Google, eu tenho uma possibilidade mínima de escolha. Segundo lugar, e com estes apps não tenho, segundo lugar, eu posso desligar. Segunda questão, eu continuo a ter muito mais medo dos Estados do que das empresas. As empresas podem abusar de mim, e vão abusar sempre que puderem, para ganharem. O Estado vai abusar para me controlar. E eu tenho vigorosamente mais medo de quem me pode prender do que quem me pode obrigar digamos, a comprar o que talvez eu não necessitasse ou não preciso. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à doutora Maria de Belém e seguindo aqui a ordem que aqui tenho. Obrigada, penso que me estão a ouvir, não? Sim, estamos. Pronto. Esta última intervenção do José Miguel Judice foi um bocadinho ter ao ponto que eu pretendia falar, mas gostava também de dizer o seguinte: há uma enorme diferença entre eu ser consultada numa instituição de saúde pelo meu médico, se eu estou disponível para colaborar numa investigação, se eu estou disponível para que os meus dados sejam utilizados para seguir melhor o meu estado de saúde, relativamente a uma estrutura do Estado, querer saber por onde é que eu ando para saber se eu me portei bem, porque é aí que nós vamos cair. É eu ter terceiras pessoas com, ainda por cima, poderes que são poderes delegados de uma determinada forma que não se sabe muito bem por quem, que vão avaliar se eu me portei bem de acordo com cânones que foram definidos por outros, ainda por cima numa situação como esta que estamos a viver, em que ninguém sabe nada sobre esta doença. Quem participa nos debates e quem lê aquilo que tem sido publicado sobre esta matéria sabe que as dúvidas são enormes. Digamos, do ponto de vista das evidências científicas, elas são muito pouco certas e seguras e, portanto, eu estaria a abdicar de algo, ou melhor, nem sequer estaria a abdicar porque não me pediriam licença em pôr-me uma determinada app para me seguir em relação àquilo que eu fizesse em termos de pôr em risco ou não infectar outros. Agora há aqui uma outra questão que é bastante mais delicada e que é o facto de eu poder vir a ser controlada através de uma política de Estado, como disse agora o Dr. José Miguel Judice. Uma coisa é os poderes públicos e os países que de certa forma são os controladores do mundo terem andado distraídos ou não relativamente ao poder que determinadas empresas adquiriram. E isso nós sabemos, pelo menos do ponto de vista europeu, é uma enormíssima falha na regulação. E nós não temos culpa disso, nós cidadãos. Mas podemos de certa forma romper essa cadeia de vigilância se abdicarmos dos telemóveis e de todo um conjunto de confortos para a nossa vida. Agora, aquilo de que eu não posso ver livre é de uma política de Estado
que pretende controlar-me e que, se eu não me deixar controlar, não me vai deixar ter acesso ao meu posto de trabalho, vai inclusivamente exercer pressão sobre mim, dizendo que se eu não me sujeitar a determinado controle e vigilância, então eu não posso ir trabalhar. Se eu não posso ir trabalhar, eu não tenho rendimentos. Se eu não tenho rendimentos, eu não posso ter casa. Se eu não dou determinadas informações a uma companhia de seguros, também não tenho um seguro. E, portanto, isto é uma asfixia total e absoluta. Portanto, eu acho que nós estamos a misturar coisas muito diferentes. Uma coisa é eu poder ceder os meus dados para a investigação em saúde, a ciência avançar, saber melhor como tratar e como abordar determinado tipo de problemas. Outra coisa é, por causa de uma pandemia que ocorreu e na Europa com a dimensão que ocorreu, como muito bem disse o José Miguel Judas, por falta de previsão dos poderes públicos, eu ir agora abdicar das minhas liberdades, daquilo que é a minha autonomia de ação, para evitar determinado tipo de riscos que eu nem sequer sei se são riscos reais ou verdadeiros, porque também ainda ninguém sabe, ou pelo menos ninguém me conseguiu transmitir uma segurança sobre se sabem ou não. E para já eu ficava-me por aqui. Muito obrigado, doutora Maria de Belém. Eu tenho agora o André Pereira, que pediu a palavra também. Muito boa noite, muito obrigado. É uma honra estar neste debate e para ir diretamente ao assunto, cumprimentando todos os amigos e os outros que aqui conheço, dizer que estou, enfim, dentro de um jogo de luzes e sombras, naturalmente que a luz está do lado da liberdade e da autonomia, mas o assunto é bem mais complexo porque há aqui muitas matizes e muitas nuances. Um ponto nós devemos afirmar com toda a clareza. O imperialismo chinês, se me permitem esta provocação, o imperialismo ideológico chinês que está a tentar ser vendido não passará. Portanto, temos que manter o princípio da liberdade e a nossa ética europeia baseada no indivíduo responsável. Agora, há aqui muitas matizes. Eu recordo que há umas semanas estava até numa comissão de ética aqui de uma instituição de Coimbra e levantavam os colegas a hipótese de será que nós não devíamos saber se os nossos vizinhos do nosso condomínio estão ou não estão infectados com o Covid? Ora bem, e é evidentemente que não. Numa sociedade de pessoas livres e responsáveis, esse tipo de curiosidade, naturalmente por boas razões, pelo pânico do Covid, não se justifica. Temos que olhar o outro como um ser responsável e que efetivamente, estando contagiado, não vai sair de casa, não vai andar no elevador, não vai deixar o seu rastro de vírus nas partes comuns, podendo infectar os vizinhos. Portanto, agora há que distinguir os planos. Portanto, um sistema chinês organizado pelo Estado que impõe a todos os telemóveis, que aliás já são meio de pagamento, todo chinês tem um telemóvel que lhe serve para tudo, a rede social serve para... Já se confunde a vida virtual com a vida real, portanto é um modo de viver virtualmente, mas também de fazer pagamentos, pagar impostos, se relacionar com o Estado, portanto aquela rede social que serve para tudo e portanto o Estado controla, isso está absolutamente fora de causa. Eu penso que o que está mais em debate é o sistema coreano, que aliás houve um artigo esta semana, penso do Sr. Embaixador, em que houve uma participação forte por parte dos cidadãos coreanos de aceitar voluntariamente uma app nos seus telemóveis e, portanto, lá está, passou-se pelo plano do consentimento informado, embora o consentimento informado, como já aqui foi dito, no que diz respeito aos mecanismos eletrónicos, enfim, seria uma outra discussão, porque realmente nós aceitamos muito facilmente tudo aquilo que vem nos cookies, como está a ser dito aqui na discussão, etc. De qualquer modo, salvaguarda o princípio, portanto, enfim, assim visto muito ao de longe, o sistema coreano está a ter algum sucesso, ou bastante sucesso, salvaguarda pelo menos o princípio da liberdade. A pessoa aceitou participar daquele esquema de, enfim, de transmissão de dados para controle de rastreio da infecção. Agora, aquilo que está muito por provar é outro prato da balança, que é verdadeiramente o teste da proporcionalidade, quer dizer, qual é a eficácia que isso vai ter. Qual é a eficácia que vai ter rastrear os contactos que se teve nos últimos 14 dias, avisando as pessoas que devem ter. Bom,
enquanto jurista consigo perceber alguma eficácia, mas aqui fica também a pergunta para os especialistas em saúde pública. Será que isso é assim tão eficaz, fazer esse rastreio mesmo com base no consentimento informado no telemóvel? Enfim, e para já ficava por aqui, para deixar os outros falar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor André Pereira. Tenho agora aqui também, pediu a palavra, a doutora Ana Luísa Neves. Desculpe, que eu estava mute. Eu queria só fazer um pequeno comentário no seguimento do que a doutora Maria de Belém Roseira disse, em relação a estarmos a falar, se calhar, de várias situações um bocadinho diferentes. E eu penso que posso não ter sido clara, por isso é que eu quis intervir aqui novamente. Quando eu mencionei o caso no Reino Unido, em que 97% das pessoas estariam ok com a partilha dos dados, eu estou a falar de uma situação específica em que lhes é proposto participar num dado projeto de investigação para determinado fim e em que existe um consentimento claro em que elas sabem que dados, por quanto tempo e para que efeito é que vão ser usados. Portanto, eu queria só deixar muito claro, não estamos a falar de uso de dados de Big Data para cuidado do direto ou para gerar conhecimento sem consentimento, isso não. E queria só deixar essa questão muito clara porque eu acho que falei um bocadinho a correr e provavelmente passei a mensagem errada ao professor José Manuel Júdice. E ainda continua sem ter que se usar bilhete de identidade também no Reino Unido, já agora. A minha segunda questão é também, e é uma pergunta, quando falamos da questão da geolocalização, eu acho que as questões éticas que se põem são completamente diferentes. Não apenas por causa da questão de qual é o consentimento, mas acima de tudo, como já falado aqui, quais é que vão ser os usos desta informação, quais é que vão ser os impactos na vida pessoal, na vida profissional, outro tipo de repercussões são muito mais pesadas. E eu acho que isso é uma questão para a qual, são várias questões para as quais eu não tenho resposta e acho que esse é o grande desafio neste momento. E o meu terceiro e último ponto é, de facto, como já foi falado aqui por várias pessoas, a caixa de Pandora infelizmente já está aberta há muito tempo. Estamos a falar do Facebook, que nós podemos obviamente decidir não usar. Estamos a falar das nossas pesquisas no Google e imagino que tenham noção, a Google utiliza a informação das nossas pesquisas, do que é que nós procuramos, para fazer tracing de doenças, por exemplo, e da evolução de doenças. E como já falamos também dos cartões de crédito, como já falamos, portanto, a caixa de Pandora está aberta. O dilema e o desafio já estava lá. Eu acho que esta questão do Covid e do uso de dados no contexto de Covid veio acender a discussão, mas o problema já estava lá, infelizmente. Obrigado. Professora Adalberto pediu a palavra. Tem que ativar o microfone. Professora Adalberto. Eu estou muito sensível aos argumentos que foram enunciados, quer pelo Dr. José Miguel Júdice, quer pelo Dr. Maria de Belém Roseira, mas eu acho que há aqui uns pequenos detalhes e é sempre nos detalhes que o diabo se encontra. Vamos começar pela bondade que supostamente as grandes empresas comerciais, eu sou favorável ao mercado e acho que o mercado e a economia são de facto a garantia de que nós sobrevivemos e podemos crescer e nos desenvolver. Mas sei que o mercado e as empresas, muitas vezes, naquilo que é a ambição de crescerem mais e terem mais poder, pisam o risco. Bom, eu desafio os meus amigos que estão neste debate, e são muitos, este é o debate com mais assistência, Dr. Pedro, a fazerem no Google, não é preciso ir ao Facebook, a fazer no Google durante 1 ou 2 horas pesquisas sobre automóveis desportivos e de uma marca em concreto, por exemplo da Porsche, que é uma boa marca. E no outro dia de manhã, depois do pequeno almoço, enquanto estiverem a folhear os jornais, poderão vir a ser confrontados com uma oferta ou com uma head, que eles chamam-lhe uma espécie de anúncio, sobre o stand da Porsche da vossa zona de residência, não é? Com o novo modelo. Isto acontece a todos. Isto, para mim, é uma violação grosseira, ilegal, ilegítima e insuportável da minha privacidade. E, no entanto, nós não temos tido maneira de controlar isto. Porquê? Porque fomos levados naquilo que o Pedro Pitabá estava a escrever aí no chat, que é os cookies. Nós ficamos sem paciência para aquelas mensagens, aceita os cookies, eu quero lá saber, leva lá os cookies, que eu quero saber do carro, quero saber quanto é que custa o Porsche. Portanto, este é um pormenor que, quando um presidente como o Dr. José Miguel Júdice, improvável, ganha uma eleição num país como os Estados Unidos da América, e nós ouvimos as histórias daquela empresa inglesa que
que tinha tido uma parceria com dados que vieram da Google e não se sabe de onde. O problema aqui não são as entidades de per si, são as relações de fronteira entre estas entidades que nenhum Estado até hoje conseguiu regular. Essas relações de fronteira nós não as conhecemos. Pois, eu falo muito com a doutora Maria de Belém, pessoa por quem tenho uma enorme amizade há muito tempo e respeito, e aprendi e aprendo sempre muito com ela. E sobre estas matérias nós falamos sobre estas e outras matérias muito. Mas aquilo que está, agora permitam-me que eu fale na condição de médico de saúde pública. O que está aqui em causa é perguntar aos cidadãos, por exemplo, agora temos que fazer ensaios comunitários e estamos a ver agora a questão dos exames serológicos e perceber como é que está a difusão da infecção na comunidade. Se nós pegarmos, perguntarmos às pessoas se aceitam, por um tempo limitado no tempo, peço desculpa pelo pleonasmo, por um tempo limitado, para um objetivo concreto, sujeitar-se a entrar num ensaio, que é no fundo um ensaio comunitário, não é um ensaio clínico, mas é um ensaio, digamos, é um estudo de natureza comunitária, ou se no sentido de encontrar um determinado tratamento ou de um determinado agente terapêutico, dentro do ensaio clínico em que eles estão submetidos, a vigilância de dados biológicos ou de dados sensíveis durante as 24 horas foram necessárias, se isso for dito a propósito com um tempo limitado, com objetivos bem definidos e com autorização prévia, isso eu creio que será sempre aceitável. E que penso que nenhum de nós neste debate aceitaria aquilo que a doutora Maria de Lanzeira estava a dizer, que são políticas de Estado, feitas sem tempo, sem limite, sem duração. Eu penso que Portugal não fará isso, nenhum país da Europa tem esse tipo de estultícia política. Devemos estar vigilantes, mas não é disso que se está a falar. Termino com o velhinho inquérito epidemiológico, que alguns aqui conhecem, que a gente aprendeu nos tempos, enfim, da formação, que faz parte, é a ferramenta mais básica da autoridade de saúde ou do médico de saúde pública, que é o inquérito epidemiológico. O inquérito epidemiológico feito em papel e em caneta expõe a privacidade relativa de uns em relação aos outros. Faço-me entender? E expõe porque tem que expor, naturalmente, ao abrigo daquilo que é o segredo médico e o segredo da proteção individual, mas as pessoas são confrontadas com o facto de, se A conviveu com B, B esteve com C, ergo, provavelmente D está infectado. Portanto, é só para apimentar um pouco mais o debate, que uma coisa eu vos garanto, nesta fase eu continuo como estava quando entrei, com algumas certezas nos valores absolutos, mas com muitas incertezas nos valores relativos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adalberto. Tenho aqui o José Carlos Carvalho que pediu a palavra e depois também a doutora Maria de Belém. E, portanto, estas serão as duas últimas intervenções antes de um comentário final por parte dos nossos oradores. Portanto, eu passo a palavra ao engenheiro Carlos Carvalho e depois a seguir à doutora Maria de Belém. Muito boa noite, estão-me a ouvir bem? Estamos. Em primeiro lugar, mais uma vez os parabéns por esta fantástica debate, conferência que aqui tivemos e de uma forma muito rápida, em primeiro lugar dizer que concordo totalmente com a maioria daquilo que aqui foi dito e de que aquilo que é a liberdade de cada um não pode estar sujeita a estes estados excepcionais, nem sempre tempos excepcionais obrigam a medidas excepcionais, portanto concordo perfeitamente, mas independentemente de depois termos colocado aqui em causa ou que podemos ou não aceitar, existe depois uma outra vertente desta possível vigilância que existe hoje em dia e que na realidade que eu vivencio, que é de uma Câmara Municipal, cada vez mais, se nós não estivermos ligados àquilo que é o conceito das Smart Cities ou das Smart Communities, parece que estamos completamente a correr fora de pista. E a verdade é que ainda há bem pouco tempo numa conferência onde se falávamos em realidades desde a Ásia até ao norte da Europa, portanto, e realidades também de África, a verdade é que independentemente de estarmos aqui a falar de modelos governamentais completamente distintos, o objetivo comum era quase sempre no conceito destas Smart Cities a tal vigilância, e essa aí nós não podemos sequer dizer que sim ou que não. E muitas das vezes aquilo que para nós
é complexo, noutras realidades. Eu recordo há uns anos, numa visita à China, em que estávamos a conhecer no fundo um condomínio fechado, onde os membros depois do partido poderiam, no caso da reforma, ter direito ali a um espaço, e o senhor que nos estava a apresentar, a falar-nos excitadíssimo, entusiasmadíssimo, com as câmaras, e a mostrar-nos tanto que ela entrava dentro de uma janela e conseguia ver na sala daquele senhor ali, portanto, e nós todos escandalizados, e o senhor divertidíssimo com aquilo. Deixem-me apenas aqui uma sugestão, até porque muitos daqueles que hoje aqui estão são profissionais da área da saúde, e também alguns deles da área do direito, e pensando já na eventualidade de uma, esperemos não passar por ela, de uma futura epidemia, ou pelo menos nessa possibilidade, dentro daquilo que é a confidencialidade dos dados, eu mais uma vez volto a frisar de que sou completamente de acordo com tudo aquilo que aqui foi dito, principalmente o Sr. Dr. José Miguel Júdice, mas parece-me que nós, responsáveis de câmaras municipais, e atendendo aqui até que há diferentes realidades, como é lógico, a realidade da Maia, de Gaia, da Amadora ou de Lisboa é completamente distinta da de Taboaço, que eu represento, ou de Freixo de Espada-Cinto, ou de Almodóvar. Essa confidencialidade não deveria impedir que nós tivéssemos acesso aos dados, sendo que nós próprios também, até porque somos os principais responsáveis pela proteção civil, que num estado de emergência como aquele que foi declarado, tem funções e competências ainda mais alargadas e mais importantes no território, nós deveríamos ter acesso a esses dados, sendo que também seríamos obrigados à confidencialidade dos mesmos. E eu digo isto porquê? Porque em realidades como a nossa, aqui, que estamos a falar num universo demográfico de 6.000 pessoas, onde temos 2 casos confirmados, é muito importante o conhecimento prático de quem o é, até na perspectiva única e exclusiva de ajudarmos ao rastreio de possíveis cadeias de contaminação e também depois de as impedirmos e até de as estagnar. Parece-me que aqui, e isto teve bastante em cima da mesa a ser discutido nas últimas semanas, a partir do momento em que essa informação foi vedada às câmaras municipais e às juntas de freguesia, deveria haver uma mudança neste paradigma, até porque, volto a frisar, nós deveríamos também ser obrigados a essa mesma confidencialidade com a qual eu concordo, mas poderíamos ser aqui elementos importantes também para ajudar a uma melhor prevenção e a um melhor combate da doença. Mais uma vez, os meus parabéns e para a semana, com toda a certeza, se possível for, cá estaremos. Uma muito boa noite a todos. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu passaria agora a palavra à doutora Maria de Belém, pedi-lhe que fosse concisa, porque depois darei a palavra ao doutor Miguel Júdice para fazer o comentário final. Sim, muito bem. E eu, saudando aquilo que disse o professor Adalberto, como ele diz, nós falamos muitas vezes, eu não posso comparar um estudo de base epidemiológica feita dentro de regras que são conhecidas e que implicam participação das pessoas, muitas vezes voluntária, e que tem que ser sempre esclarecida, etc., com uma aplicação que vai muito para além daquilo que é até o seguimento da minha situação de saúde, como eu expliquei. E não há dúvida que há uma enorme diferença entre aquilo que uma empresa pode fazer para me vender coisas e que eu estou disposta a aceitar ou a não aceitar, e relativamente à qual eu posso exercer a minha vontade, na comparação com aquilo que é uma imposição estabelecida pelo Estado e que interfere inequivocamente com a minha capacidade de escolha, com o meu poder de decisão. Portanto, nós não podemos considerar que são iguais coisas que são completamente diferentes. Até porque, vejam, nesta situação em que vivemos, e eu penso que Portugal até é um bocado diferente dos outros países, o bombardeamento de informação e de informação alarmista, de informação que cria receio nas pessoas, cria um ambiente propício a que, através do medo, eu venha a aceitar coisas que nunca na minha vida pensei que poderia aceitar. Isto são fronteiras muito tenues e muito delicadas que me levam a ter as maiores das cautelas com aquilo que são ferramentas
que começam com uma justificação invocada depois de um ambiente de alerta que se cria e que depois nunca ninguém sabe se alguma vez ficaremos libertas delas para outros fins. E, portanto, nós temos que ter imenso cuidado, temos que questionar muito deste tipo de políticas e, sobretudo, hoje temos que ter temos que nos informar muito sobre aquilo que verdadeiramente é pretendido e com que metodologias, porque em países onde isto se está a discutir há mais tempo, como a Espanha, a Alemanha, etc., já chegaram à conclusão que as metodologias que propunham de seguimento das pessoas, ao fim e ao cabo, eram perigosíssimas e, do ponto de vista até das soluções técnicas empregues para fazer esse seguimento e essa rastreabilidade, que elas tinham que ser completamente mudadas, como é o caso da Alemanha e aquilo que se está a discutir em Espanha. O que é que eu tenho muita preocupação? É que à pala ou a reboque de uma preocupação que é apresentada como para proteger as pessoas, eu vou atacar as pessoas naquilo que é mais essencial para elas e que é o direito ao trabalho. Há empresas nos nossos países europeus que já dizem ou aceitam este seguimento e esta vigilância ou então não podem vir trabalhar e o vosso contrato de trabalho cessou. Isto não é possível, porque isto é interpenetrabilidade de direitos fundamentais vários, é o núcleo duro dos nossos direitos como cidadãos previsto nas declarações universais que nós construímos precisamente na sequência da Grande Guerra, onde foram feitos todos os maiores atropelos. Portanto, cuidado, é só isso que eu digo, cuidado, atenção, não vamos embarcar nas modernidades e nas modernices com fraquíssimas sustentações, muitas vezes que é do ponto de vista tecnológico, mas sobretudo do ponto de vista dos princípios. Desculpem se me alonguei. Muito obrigado, doutora Maria de Belém. Nós estamos realmente já perto do final da sessão e eu iria pedir, ainda antes de encerrarmos a sessão, ou antes de encerrar a sessão, iria pedir ao doutor José Miguel Júdice um breve comentário final sobre tudo aquilo que foi aqui dito. Muito rápido. Em primeiro lugar, a alegria. De facto, que pena que não haja mais disto. Que pena que os grandes mídias encham o tempo com tipos a serrar presunto ou encher chouriço, em vez de irem buscar pessoas como aquelas que eu tive a honra de estar conjuntamente. Segunda nota, o princípio da proporcionalidade da adequação, acho que é uma defesa muito forte e eu queria agradecer ao professor Adalberto por ter lembrado. Terceiro ponto, claramente, o grande problema, a Maria de Belém foi muito clara nisso, a estigmatização das pessoas é um horror. A ideia de que se possa saber que no prédio está um tipo que tem Covid e, portanto, aquela pessoa ser transformada num judeu, no tempo dos nazis, é um horror. Agora, é evidente que eu, curiosamente, estou disponível, se fosse realmente essencial, para livremente me oferecer para um esforço que perdesse alguma liberdade. Estou perfeitamente disponível para o fazer. E é evidente que em situações limite, o ébola, eu admito nessa altura estar aqui a dizer há situações de pura sobrevivência da espécie. São casos limite, mas nós não estamos nos casos. Por muito que dê jeito aos mídias que vivem disso, por muito que dê jeito àqueles que transformam a sua ciência na única ciência do mundo, estamos longe disso e um dos grandes erros que cometemos foi darmos excessiva importância a uma coisa que a tem, mas não tem tanto assim. Muito obrigado por me terem convidado. Muito obrigado, Dr. José Miguel Júdice. O nosso tempo realmente chegou ao fim, vamos ter que terminar. Em meu nome pessoal e em nome do Fórum Saúde 21, eu agradeço a todos os que assistiram e participaram, e especialmente aos nossos convidados. E, portanto, desejo a todos uma boa noite e conto convosco na próxima quinta-feira. Ainda não temos o tema definido, mas na próxima segunda-feira já com certeza irão receber um e-mail com o tema e com os oradores da próxima sessão. Uma vez mais, muito obrigado e muito boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima quinta. Boa noite. Deus, boa noite. Boa noite. Boas noites. Boa noite. Boa noite.